Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à Mesa 3, Internacionalização no Ensino à Distância. Para iniciarmos, convido o professor Marcos Borges para realizar a mediação desta mesa. Professor, por gentileza. Boa tarde, obrigado, Thaís, aí pelo convite. Boa tarde a todos. Muito feliz aqui em iniciar essa mesa, numa mesa muito importante aqui no nosso terceiro encontro da rede de apoio ao ensino superior, a REDAIS, então, com esse tema tão importante, que é a internacionalização em casa, e mais especificamente essa mesa aí com internacionalização no ensino à distância. Para quem não me conhece, eu sou presidente da Univesp e professor da Unicamp, e a gente aqui na Univesp, a gente tem a EAD como a plataforma de ensino. Então, para nós é muito importante entender e buscar viabilizar essa internacionalização com EAD. Tá? Então, essa mesa a gente quer discutir bastante isso, a gente está trabalhando aí bastante para conseguir realmente internacionalizar a Univesp, né? Não só nas atividades de pesquisas que a gente já está atuando aí com um grupo internacional, com projetos internacionais, mas também dando oportunidades para os nossos alunos de graduação e futuramente nossos alunos de pós-graduação também poderem atuar aí e conhecer um pouquinho do mundo. Tá? Então, muito orgulho de estar aqui nessa mesa com 3 pessoas excelentes, de grande capacidade, tá? Então não vou ler todos os currículos delas, porque senão eu ficaria aqui muito tempo, eu não quero roubar o tempo deles, que a fala deles é muito mais importante do que ficar aqui falando cada detalhe, tá? Mas, em resumo, nós temos aqui a professora Guadalupe Vadillo, tá? Que trabalha na Universidade das Américas, no México, né? O professor Cássio Cabral Santos, né? Que trabalha na Universidade de Lisboa, lá em Portugal, e a professora Alexandra Okada, né? Que trabalha lá na Open University, na Inglaterra. Tá? Os 3 aqui, eu dei um resuminho aqui, né? Tem mestrado e doutorado em educação, com formações distintas, o que eu acho bem diferente, bem interessante aqui para a mesa, né? E então, muito legal aqui a gente poder iniciar essa conversa para falar sobre internacionalização no ensino de AD, né? Aqui nessa mesa. Então, para começar, sem mais delongas, vou convidar aqui a professora Guadalupe Vadillo para iniciar a nossa mesa. Muito obrigada. Boa tarde. Agora eu mudo a espanhol. Vamos a empezar. No trabajo en la Universidad de las Américas, ahí me formé y trabajé un tiempo, pero represento a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una macrouniversidad, la mayor en México, y pues voy a pedir, por favor, si podemos poner la presentación. Muchas gracias. Vamos a la segunda presentación. Esa es nuestra torre de rectoría y el propósito de esta presentación es compartirles algunas formas de internacionalización educativa en línea en la UNAM, sobre todo para destacar la importancia que tiene la construcción de ciudadanía global y de capacidades tanto de aceptación como de celebración de la diversidad. La que sigue. Una cuestión muy importante es que la internacionalización es uno de los propósitos centrales de nuestro rector, que empezó su periodo apenas en noviembre del año pasado. Esto implica que es posible hacer muchos esfuerzos de internacionalización y aquí les voy a presentar algunos de ellos. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. En nuestra universidad, como es común en gran parte del mundo, solamente el 1% de nuestros estudiantes y docentes tiene la posibilidad de hacer una movilidad física a otro país. Desde luego, cuando regresan están encantados, sienten que es una experiencia que marca su vida profesional, académica, y de la cual aprenden mucho, no solo de los temas que están relacionados con esa estancia, sino también de la vida, de las costumbres, de las culturas de otras regiones del mundo. Sin embargo, pues es imposible absolutamente que nuestros 360,000 estudiantes y 43,000 maestros
puedan salir al exterior, incluso por un periodo muy pequeño de tiempo. Entonces, hemos identificado diferentes formas de hacer internacionalización en línea y nuestro objetivo es lograr que absolutamente todos nuestros egresados tengan una experiencia de este tipo en el momento en que salen de sus estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado. La que sigue, por favor. En esta presentación hablaré de 4 puntos. Uno son los MOOC, estos cursos masivos abiertos en línea. Otro es Hipodia, que es una iniciativa de la Universidad del Sur de California. Otro es el Global Hybrid Classroom, que es una iniciativa de una alianza global del área asiática. Y otras son las clases espejo. Entonces, vamos a empezar con el MOOC. Por favor, la siguiente, gracias. Los MOOC para la UNAM representan el mayor vehículo de internacionalización que tenemos. Empezamos a trabajar con Coursera en 2013 y tenemos a la fecha más de 5.7 millones de inscripciones en nuestros cursos, que ahora suman 142. A partir de la pandemia, Coursera abrió un apoyo muy importante para nosotros, que es el programa Coursera para la UNAM. UNAM es el acrónimo de Universidad Nacional Autónoma de México. En este programa tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes, maestros, administrativos y funcionarios puedan inscribirse a los cursos de Coursera y aprender gratuitamente, cosa que todo mundo puede hacer, pero también obtener el pequeño certificado verificado de manera gratuita, sin ningún costo. Esto ha permitido que más de 62,000 estudiantes de la UNAM, estudiantes y docentes de la UNAM, hayan tomado cursos MOOC en Coursera y con esto representa 1.1 millones de horas de aprendizaje y más de 73,000 cursos completados a través de este programa. Lo interesante de esto es que si bien pueden tomar cursos de México en Coursera, que tenemos 3 proveedores, tanto la UNAM como otras 3 universidades, la verdad es que la parte muy interesante también es que se abre a que tomen clases de los 5 continentes, de diferentes áreas, de diferentes tipos de instituciones educativas, y pues esto ha generado realmente un contacto muy importante para nuestros alumnos, docentes y funcionarios en este sentido de tener una experiencia intercultural. La que sigue, por favor. El segundo tipo de experiencia que quiero compartir es uno que se llama Hipodia, que desarrolló el doctor Stephen Liu en la Universidad del Sur de California. Su lema es aprender juntos para un mundo mejor. La I de Hipodia tiene que ver con 3 cosas. Con que la pedagogía es una pedagogía invertida, donde el estudiante se prepara antes de llegar a clase, interactiva e internacional. Es un programa multiinstitucional en donde, por ejemplo, nuestro doctor Manuel Dorador de un campus en Juriquilla, que es un estado de la República Mexicana, él trabaja con un docente de la Universidad del Sur de California y entonces hacen un trabajo conjunto en donde los cursos se ofrecen de forma concurrente y cada instancia da el crédito. Lo más importante de este esfuerzo pedagógico es aprender de la diversidad. Y aquí está cambiando la pedagogía centrada en el profesor a la creación de contextos por parte de los estudiantes. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el modelo de Hipodia. Si pasamos a la siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Perdón, no, ¿la que sigue?
No, tuve un problema, pero se los platico rápidamente. Si regresamos a dos antes, perdón. Esa es la que quería. Los estudiantes de las dos universidades, una en un país y otra en otro, se conectan en una sola aula virtual. Hay contenido prerequisito que se sitúa en línea para que cualquier estudiante de cualquiera de los dos países pueda consultarlo y se pueda preparar previamente. Los estudiantes estudian por sí mismos y tienen una serie de cuestionarios para poder identificar el nivel en el que están en esos temas. Entonces hay una función de analítica de aprendizaje en donde Ipodia identifica las respuestas que dan los alumnos y genera grupos maximizando la diversidad. Lo más importante es que los grupos no sean homogéneos, sino al contrario, muy heterogéneos, muy diferentes, para que cada quien aporte talentos distintos a la solución de los proyectos con los que estarán trabajando. Entonces, a partir de esto, se relacionan con problemas, con casos, con proyectos específicos y demás, esos grupos de gente diversa, y después el maestro examina y prepara actividades en función de las características individuales. De tal manera que es una manera en que los maestros de ambas instituciones están atentos a las necesidades de cada estudiante, que están en conjunto con otras nacionalidades y que además tienen la posibilidad de ver gente muy diferente y talentos diferentes trabajando en un mismo equipo. La que sigue, por favor, ahora sí. La siguiente cosa que les quiero platicar es algo que se llama Global Hybrid Classroom. Y esto se debe a que la UNAM tiene 12 centros en diferentes partes del mundo y en particular me quiero referir a la UNAM China, donde su titular, el doctor Adalberto Noyola, es la persona que nos ha apoyado para entrar a una alianza que nos es muy importante. Vamos a la que sigue. Se trata de la Alianza Global de MOOCs y Educación en Línea. Es una alianza que promueve el intercambio de educación en línea y que tiene asociadas a más de 20 instituciones educativas de Europa, Asia, América y creo que también África. Uno de los proyectos importantes que tiene es justamente el GHC o Global Hybrid Classroom, con el que hemos tenido ya algunas experiencias desde hace 2 años en la UNAM. La idea es que nuestros alumnos pueden tomar cursos que se están ofreciendo en carreras, en licenciaturas de China, y nuestros alumnos pueden tener crédito universitario para sus propios programas de estudio. Así, la universidad correspondiente, en este caso Tsinghua, pero hay 20 universidades que están dando este tipo de cursos, aportan el transcript, la hoja de historial académico, para que en UNAM reconozcamos esos estudios y sean parte del currículum que sigue nuestro estudiante. Y nuestro plan es que a partir de 2025 la UNAM estará ofreciendo también esos cursos, de manera que nuestros estudiantes estarán en presencial o en línea, pero al mismo tiempo estarán siendo anfitriones y estudiando conjuntamente con estudiantes de diferentes universidades que quisieron tomar ese curso, y la UNAM al final dará el crédito para que se transfiera a la universidad de origen. En la siguiente vamos a poder ver la manera en que nosotros promovemos este tipo de iniciativas a nuestros estudiantes, y realmente es un procedimiento muy simple. Entran a una plataforma, ven el menú de cursos que hay para este semestre, escogen, nosotros validamos que sí sean estudiantes nuestros y demás, y
empiezan a tomar el curso. Así de simple, si acreditan, reciben el historial académico para la transferencia de créditos hacia acá. Y lo importante es que durante todo ese tiempo conviven no solo con estudiantes locales, sino con otros estudiantes de otras universidades internacionales que están también visitando y tomando ese curso. La que sigue, por favor. Finalmente tenemos nuestra cuarta iniciativa, que son las clases espejo, las mirror class. Por ejemplo, la Facultad de Derecho en nuestra universidad hace conferencias por videollamada con expertos de otros países y nuestros maestros hacen lo mismo con las clases que tiene el profesor en su país de origen. Entonces, esta es otra manera en que se está haciendo internacionalización. Ya por último, la que sigue, por favor. Pues decirles entonces que nuestra misión en CUAED Internacional, que es el área de la cual soy responsable, es promover la internacionalización en el sistema de universidad abierto y educación a distancia, porque nuestra área, que es CUAED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, sirve justamente a los programas en línea y abiertos. Y lo hacemos a través de la promoción de experiencias COIL, de programas de movilidad internacional y aprovechando estos vínculos internacionales que les mencionaba antes y crear nuevas alianzas. Y todo el objetivo es que más estudiantes, docentes y funcionarios OAYED aprendan al tiempo de desarrollar competencias multiculturales. Nuestro fin es que antes de salir de su carrera o de su posgrado, todos nuestros estudiantes tengan al menos una experiencia internacional. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más para mencionar, sé que ya hablaron de COIL, pero esta es una parte muy importante para nosotros. Nosotros empezamos con esta oficina el 1 de mayo, es decir, hace 2 meses y pico, casi 3, y hemos hecho 15 talleres de formación, hemos formado a 400 profesores y a raíz de eso tenemos 24 COILs ya funcionando o ya comprometidos y 6 también que hemos ayudado al ámbito presencial. Entonces, estos números pues son muy positivos porque antes prácticamente no había ningún COIL en el ámbito de educación en línea dentro de la UNAM. Y la que sigue finalmente. Aquí estoy a sus órdenes para cualquier cosa en que pueda ser de utilidad. Muito obrigada. Muitas graças, professora Guadalupe Vadillo. Excelente apresentação. Vamos precisar conversar bem mais, ainda bem que temos um tempo ainda aqui para discussão. Mas vamos aqui continuar aqui na sequência, então vou convidar o professor pesquisador da Universidade de Lisboa, grande parceiro aqui da Univesp, professor Cássio. Você fica à vontade aí para falar um pouquinho agora. Olá a todos, bom dia, boa tarde, estamos aí em diferentes locais do planeta, então gostaria inicialmente de agradecer imensamente o convite, poder estar aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa experiência no que trata da internacionalização. Já essa temática já foi N vezes discutida por mim, pelo Marcos, então nós tivemos já grandes oportunidades de discutirmos e colocarmos em prática algo sobre a internacionalização. Estive com a Univesp na Espanha, estivemos na Univesp na Inglaterra. Então, o processo de internacionalização das instituições de ensino superior, ela é mandatória. E quando nós falamos, então, de educação à distância, é um adjetivo ainda muito mais forte, porque todas as principais barreiras de um processo natural de internacionalização estão vinculadas às barreiras físicas, geográficas, orçamentárias, e todas essas barreiras se dissolvem na educação à distância. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse processo, mais ou menos como funciona, porque a internacionalização ela tem sido um motor importante para a pesquisa e inovação nas universidades. É através da internacionalização, a troca de pesquisadores, o intercâmbio, a mobilidade,
onde os processos são e o conhecimento ele é trocado entre as instituições, e esse conhecimento ele é sedimentado nas instituições. Então, a internacionalização já era algo muito, muito, muito discutida. Eu acho que num pós-pandemia, quando pôde se observar que essas barreiras físicas e geográficas e culturais e linguísticas poderiam ser efetivamente ultrapassadas, elas se foram, né? Então é muito importante que as instituições hoje tenham no seu plano de estratégia da internacionalização o desenvolvimento de cursos online conjuntos. Então nós temos aqui em Portugal, por exemplo, o exemplo da UNESCO e do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que tem um mestrado em conjunto. Então as instituições e os estudantes podem efetivamente entre terminar um mestrado nas duas instituições e receber uma dupla certificação. Então, os programas de intercâmbio virtual e coaprendizagem, como falou um pouco a professora Guadalupe, e aqui entra um pouco dos MOOCs, tem um papel muito decisivo na internacionalização da educação à distância. A Alexandra vai falar logo na sequência. A Open University, a Universidade de Harvard, por exemplo, tem cursos abertos para toda a comunidade global, e isso é um processo de internacionalização e de investimento nas instituições, de fato, para conseguir atrair para dentro do seu corpo discente e do seu corpo de pesquisadores a mentes do estrangeiro que possam vir, de fato, para a nossa instituição, trazer um pouco do seu conhecimento agregado e também levar um pouco do nosso conhecimento e do nosso know-how. E isso é extremamente importante. E eu acho que boa parte dessa busca da internacionalização ela veio ali um pouco após a pandemia, de quando as instituições tidas e autodeclaradas conservadoras, que eram instituições presenciais e exclusivamente presenciais, tiveram que ceder naturalmente devido à pandemia. E hoje consegue-se observar que os estudantes que estão ingressando hoje no ensino superior são estudantes que cursaram o ensino médio, todo ou boa parte dele no ensino remoto de emergência. E esse aluno hoje já não se adequa mais integralmente ao método clássico de sala de aula, onde o professor nada mais é do que um transmissor de informações e o estudante está ali para receber, porque ele mesmo faz uma reflexão muito simples. Se é para escutar, se é só para ver, não interagir, não fazer nada, eu apenas leio os slides. Então, esse processo de digitalização da educação foi muito impulsionado e fez com que algumas instituições começassem a olhar e ver de forma diferente. Muitas vezes iniciativas muito pontuais, de núcleos, outras vezes as instituições olham e falam, olha, mas a gente tem uma perspectiva para internacionalizar e a gente precisa efetivamente investir nisso. Então, as ferramentas digitais, elas podem efetivamente ser uma grande ferramenta nesse processo. Antes de ontem, por exemplo, eu participei de uma aula na Universidade de São Paulo. Então, constantemente eu faço e tenho esse processo de internacionalização da minha instituição muito a sério, através de iniciativas individuais, iniciativas de núcleos e iniciativas institucionais. E as ferramentas digitais são exatamente algo que nos possibilita avançar nesse processo, porque nesse processo, nesse ambiente online que a gente tem um processo de comunicação muito facilitado, sem barreiras e sem dificuldades financeiras, sem contar ainda com que esse ambiente ainda promove um ambiente de pesquisa colaborativo. Para ter uma ideia, no âmbito europeu, nós temos aqui um programa Erasmus+, são mais de 2 bilhões de euros por ano investidos, e boa parte desse programa é uma mobilidade interna dentro da União Europeia, ou seja, a União Europeia investe massivamente no processo de mobilidade dos seus docentes, para que os docentes e estudantes possam passar períodos
fora da sua instituição. Então, o meu doutorado, quando eu fiz, foi um doutoramento europeu, eu passei um período na Espanha, financiado pela Comunidade Europeia, eu faço um pós-doc, vou fazer mobilidade em outubro em Valência, na Espanha, como docente, também através de projetos de financiamento da Comissão Europeia, porque ela entende que essa troca e a internacionalização dentro e fora do bloco é extremamente importante. E a título de exemplo, nós temos aqui diversas iniciativas que buscam a internacionalização, ou seja, buscam a captação, não só o envio de pesquisadores que estão afiliados às instituições europeias, mas também a captação. Nós temos, por exemplo, aqui um programa na português chamado Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual, que é um programa na qual o governo português faz um processo seletivo, que é um concurso de estímulo ao emprego, onde é contratado, onde o governo contrata doutores em 3 níveis diferentes, de acordo com o tempo de doutorado de cada um, para assumirem posições em universidades portuguesas com um contratado como pesquisador e com um contrato de 5 anos. Então, isso é para os professores investigadores que sejam portugueses ou estrangeiros, não há uma distinção, por exemplo, de onde vem. O que se quer é que haja um processo linear, onde também a internacionalização ela está muito efetiva, e igualmente também as bolsas para o doutorado. Aqui lá no Instituto de Educação nós temos vários doutorados, entre eles o doutorado na TIC na Educação, por exemplo, que nós temos uma quantidade de estudantes internacionais com bolsas do governo português. Então, há diversos programas, e isso é muito bem visto nesse processo de internacionalização, principalmente quando a gente fala da mobilidade. Nós temos, no contexto europeu, 2 modelos de universidade. Então, é muito importante a gente se posicionar. Nós temos as universidades que têm um modelo híbrido, por exemplo, a Universidade Europeia e a Universidade de Lisboa. São universidades que ofertam cursos, são tradicionalmente instituições presenciais, e que possuem iniciativas e cursos à distância. Então, por exemplo, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, da qual eu sou docente, nós temos um mestrado em Educação e Tecnologias Digitais à distância, e nós temos estudantes do mundo todo, e nós conseguimos compreender que esse mestrado é uma iniciativa de internacionalização, porque é muito oneroso um processo para você vir para um outro país, por exemplo, para cursar um mestrado, e um mestrado à distância na Universidade de Lisboa, por exemplo, em Educação e Tecnologias Digitais, ele, em termos financeiros, ele é mais barato você fazer o mestrado à distância na Universidade de Lisboa do que você fazer o mestrado em uma universidade privada no Brasil. E sem contar, além de ser uma universidade no exterior, você vai ter ali uma rede de colaboração de colegas que moram nas diversas regiões europeias, nos diversos Estados-membros europeus, em diversos estados brasileiros. Então, é uma fonte muito grande de internacionalização, e nós, no Instituto de Educação, no ensino pós-graduado, que envolve especializações, mestrados, doutorados e pós-doc, por exemplo, nós temos um percentual acima de 30% de estudantes que são estrangeiros. Isso demonstra uma preocupação no processo de internacionalização. E nós temos, do outro lado, um outro tipo de instituição, por exemplo, a The Open University. São instituições que são classicamente à distância, e no contexto europeu elas são chamadas de Open. Então, nós temos a Open Universidade da Catalunha, nós temos a Open University, temos uma série de outras, a Universidade de Portugal, a Universidade Aberta de Portugal, uma Open. São universidades que nasceram dentro de um conceito aberto, de educação aberta, de material aberto. Elas nasceram dentro do conceito Open, e vem daí mais ou menos esse nome Open. Então, quando nós falamos no contexto europeu, nós temos as Open, que são instituições nativamente à distância, que trabalham numa ideia de Open, e temos as instituições híbridas, que são instituições que ofertam os 2 tipos de curso. Então, as tecnologias, elas vêm de uma forma extremamente voraz, facilitar um processo de
internacionalização, seja pelo suporte multilinguístico, seja pelas videoconferências, seja pelos sistemas de conferência, os ambientes virtuais. Então, a capacidade da análise de dados atuais, e isso é possível que as instituições promovam um projeto de internacionalização. Eu havia colocado nos slides 4 vídeos que nós utilizamos agora, muito recente, mas eu não vou conseguir dar play neles, mas foi um projeto que não nasceu com uma visão de internacionalização, que é um projeto com uso de inteligência artificial, mas ele hoje está sendo aplicado em um projeto internacional de internacionalização. Então, foi um projeto que eu desenvolvi para sensibilizar os alunos do uso da inteligência artificial, onde, através de um vídeo, esse primeiro vídeo, a primeira imagem de cima, que simboliza o vídeo, eu treinei uma inteligência artificial para aprender os movimentos da minha mão, os movimentos da minha sobrancelha, da minha boca, e aprendeu a minha voz. Então, a partir daí, eu consigo gerar qualquer vídeo da minha imagem apenas subindo na plataforma um texto. Então, por exemplo, eu tenho os outros vídeos, depois eu vou ver com a coordenação uma forma de disponibilizar diretamente o PPT para que as pessoas possam acessar esses links. Então, você consegue ver nitidamente que, a partir de um vídeo de treinamento, eu consegui produzir um vídeo sem gravação, 100% com inteligência artificial, em norueguês e em inglês, da onde eu não falo norueguês, e esse vídeo foi. Então, esse projeto hoje ele está sendo utilizado em um projeto europeu que envolve um MOOC em 8 idiomas: finlandês, lituano, inglês, espanhol, português, italiano e mais 2. E os MOOCs, com os vídeos de apresentação, por exemplo, irão acontecer em todos os idiomas, vão ser mais de 15 horas de vídeos, é um MOOC com vários módulos, e que vai ser produzido no idioma de cada país. Então, nós utilizamos a inteligência artificial, nesse caso, como uma forma de internacionalização, porque nós promovemos, até então, seria só apenas o idioma inglês, então nós conseguimos, através disso, produzir os cursos dos seus diversos idiomas numa única plataforma que reúne 8 estados europeus em comum de uma única causa, que é referente a esse projeto. Então, as tecnologias são, de fato, ferramentas que podem ser utilizadas de forma muito intensa, de forma muito estratégica, no processo de internacionalização das instituições. E, por fim, nós temos os desafios das instituições, né? Como as instituições podem se internacionalizar. Então, nós não temos barreira geográfica e física e praticamente financeira na educação à distância. Então, não é concebível, por exemplo, hoje, que nós tenhamos uma universidade aberta em Portugal, uma universidade aberta no Brasil, da qual eu considero a sua legítima representante a Univesp, embora seja a universidade virtual do estado de São Paulo, é a única universidade brasileira efetivamente à distância. Nós temos a Universidade Aberta do Brasil, mas, na verdade, é um consórcio com universidades públicas, mas a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é a única que poderia ser chamada de Open, que nasceu dentro de um conceito de ser aberta, de ser gratuita, e de chegar a todos os rincões do estado de São Paulo. Então, mesmo ela tendo uma abrangência estadual, mas eu particularmente, eu acho um pouco inconcebível. Nós temos instituições, por exemplo, a Aberta de Portugal, a Univesp, as universidades africanas, e nós não temos um consórcio entre as universidades CPLP, à distância, que os alunos possam migrar, cursar disciplinas em uma universidade no outra e ter um processo de integração. Porque isso não acontece no presencial e nós temos a grande desculpa de que é um custo muito alto envolvido, os alunos não podem sair, principalmente dos países africanos, e virem para a Europa, poder fazer um processo de integração, para internacionalizar da Europa e ir para um outro continente do Brasil.
mas não é D não. Então nós temos uma grande oportunidade hoje, com a sedimentação e a consolidação da educação à distância, de uma criação de uma rede, onde os estudantes podem efetivamente estar em Portugal, escolher um percurso dentro da Univesp escolher um percurso dentro da Aberta de Portugal, e isso é a mesma coisa para os países dos PALOPs. Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos na educação à distância, porque todo o discurso que nós temos no presencial, ele não existe no EAD. Então, nós precisamos efetivamente, e eu sei que o Marcos tem uma grande missão pela frente da Univesp, que é esse processo de internacionalização, mas se nós olharmos para esse processo de integração entre essas universidades, aqui eu falo mais na CPLP, nos países de língua portuguesa, é algo tão óbvio que a gente se sente atrasado hoje, né? Então, por que a gente não está tendo essa integração? Porque as universidades precisam entender que nós vivemos dentro de uma comunidade e que Portugal tem uma visão muito própria, tem muito a ensinar, o Brasil tem muito a ensinar, os países africanos têm muito a ensinar, e a educação à distância, eu acho que é uma barreira, não há uma barreira, então é algo que pode impulsionar muito a integração desses países. Eu me refiro à integração de uma forma geral, integração cultural, social, e para as instituições isso é fenomenal. Você ter cérebros que pensam de forma diferente, que têm cuidados de formas diferentes e que têm necessidades distintas. Então é muito importante a criação de redes de educação à distância internacionais para que os estudantes dos países possam ter essa oportunidade, se aproveitando naturalmente de uma ausência de uma barreira física, geográfica e financeira, para que os estudantes possam, de fato, terem experiências internacionais. E em relação aos cursos entre os países, por exemplo, dentro de uma internacionalização, Portugal, por exemplo, implantou um sistema 100% digital de validação de diplomas do mundo todo, incluindo do Brasil. Então, para quem fez um curso que tem o conceito da CAPES 5, por exemplo, o processo de reconhecimento desse curso, dessa profissão, é automático. Então, imagine você do Brasil protocolar um documento no exterior e esse documento e sua formação ser aceita no exterior de forma simplificada e digital, porque entende-se que há uma necessidade de profissionais altamente qualificados e nada mais e nada melhor para atrair esses profissionais se você tem processos de reconhecimento de diplomas. Então, hoje, a educação à distância, no conceito de internacionalização, só tem uma única barreira. De fato, é a convalidação das profissões adquiridas e aprendidas durante a formação. Mas Portugal deu um passo há 3 anos atrás, com a modernização da legislação e do sistema, que permite hoje, por exemplo, você ter um reconhecimento muito rápido, muito econômico, 100% digital. Eu tenho uma aluna do Brasil que estava para fazer um doutoramento aqui em Portugal e precisava fazer um reconhecimento dela do mestrado. Ela tinha feito o mestrado dela na Instituição do Brasil com a nota 6, eu acho, e ela fez o reconhecimento dela 100% online, custou, acho que 50 euros e durou 50 dias. Então, são processos que buscam efetivamente, como resultado da internacionalização, a busca de grandes mentes para que as instituições possam, de fato, trocar essa experiência e trocar esse conhecimento que naturalmente é sedimentado dentro das suas instituições, mas ele pode e deve, sim, ser compartilhado com os demais. Eu deixo aqui os meus contatos. Como o Marcos apresentou inicialmente, eu sou professor aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e fico à disposição de todos para a gente agora, ao final das apresentações, batermos um papo sobre esse processo. É com você, Marcos. Obrigado, Cássio. Prazer aqui revê-lo mesmo que virtualmente, né? Então, o Cássio é um grande apoiador nosso, né? Abriu muitas portas lá na Europa para nós.
aqui da Univesp, tá? E eu tenho só uma dúvida, Cássio, antes de você sair daqui, você está aí mesmo ou é uma inteligência artificial que está falando com a gente? Não, neste caso agora sou eu. Uma pena que eu não consegui passar o vídeo, mas eu vou deixar com a coordenação do evento, o PPT, que tem os links, que eu particularmente, eu utilizo isso em todas as minhas aulas para sensibilizar os alunos sobre as precauções que tem que se ter em virtude da inteligência artificial, e eu passo o vídeo feito pela IA com o meu avatar, e até hoje nunca ninguém desconfiou que não era eu. No final eu falo que é o IA e todo mundo fica depois tentando achar um defeito, mas é um grande desafio para os próximos anos. Muito bom. Obrigado, Cássio. Vai ter perguntas daqui a pouco. Mas deixa eu chamar agora a Alexandra Okada. Alexandra, que nos recebeu muito bem aí na Open University, que é a maior referência em ensino à distância do mundo, e deixou a gente com muita vontade de fazer melhor, né? Porque eles realmente sabem como fazer AD em todas as áreas de uma forma fenomenal. Então, Alexandra, deixar aqui você agora falando um pouquinho. Olá! É um grande prazer estar aqui com vocês, e eu estou aqui no chat também. Eu sou Alexandra Okada, trabalho na Open University, na Inglaterra, mas no momento eu estou na França, de férias, e eu gostaria de compartilhar os meus slides, que vocês vão estar vendo em breve, e também comentar aqui coisas maravilhosas, porque eu estou no chat. E muito bom vocês que responderam para mim qual é o interesse de vocês nesta mesa, nesse diálogo. Eu agradeço muito o comitê organizador deste evento, e eu achei maravilhoso aqui que uma grande maioria colocou como um ponto-chave, né, pesquisa. E vocês vão ver nos meus próximos slides que a pesquisa ela surge não como um ponto de partida para a internacionalização. Ela começa no intercâmbio, que também é uma outra palavra-chave que vocês colocaram de interesse. Vocês querem saber mais de intercâmbio acadêmico, de pesquisa, oportunidade de publicação em colaboração, a questão do currículo, como é que é um currículo de qualidade global e fazer conexões. Muito bem, então vamos lá para atender o interesse de vocês. Então, no meu próximo slide, eu tenho aqui a minha agenda, e vocês, como eu não consigo passar aqui, ótimo, eu estou aqui tendo apoio do comitê. Então, eu quero fazer uma introdução sobre a internacionalização, porque muitos pensam que internacionalização é simplesmente mobilidade, e não é. Vou falar de possibilidades e desafios, vou trazer exemplos da Universidade Aberta do Reino Unido, vou falar de 4 pilares e trazer referências. Muito bem. A seguir, eu quero destacar aqui no slide seguinte sobre o que é muito interessante, essa referência, né, da Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OECD, desde a década de 90, já traz, né, a internacionalização como conceito e processo. Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida para integrar uma dimensão internacional ao ensino. Ótimo, de que forma? Então, através de um currículo mais global, internacional, o intercâmbio, que muitos concebem como internacionalização, que é a mobilidade, ir para um novo país ou receber estrangeiros, né, nos cursos. Mas também a competência global, né, como eu já tinha dito, os nossos amigos palestrantes também falaram sobre isso. O ethos intercultural, que nós queremos entender como é que é uma cultura mais global, né? Entre nações, aprender uns com os outros, e um processo amplo de integrar políticas e procedimentos além das atividades. Muito bem. A seguir, vocês vão ver que tem outras referências no assunto. Por exemplo, aqui na Europa, como o Cássio comentou, né, com Erasmus Plus, né,
tem outros programas também para estudantes e para pesquisadores, com financiamento, mas o que eu gostaria de destacar é que muitos documentos que falam sobre o assunto, né, relatam sobre as pressões da globalização, que traz a importância crescente do tema. Além disso, o aumento das estratégias internacionais e institucionais. Então, esse currículo, né, e a aprendizagem digital como um ponto muito relevante. E aí o financiamento e a competição, porque, como foi dito, a mobilidade ainda é para poucos. E, como o Cássio e também o Marcos que destacaram, a internacionalização à distância é uma possibilidade de quebrar essas barreiras, tanto geográficas quanto de recursos também. A seguir, vocês vão ver aí um outro quadro muito interessante também desse mesmo documento, né, que foi feito um estudo sobre qual que é o interesse, né, da internacionalização, qual que é o grande benefício. Como vocês falaram, vocês destacaram aqui, né, na nossa enquete, a pesquisa e o intercâmbio. E eu estou vendo que a enquete está aumentando. Agora surgiu a palavra empreendedorismo. Muito bom. Continue aí escrevendo, né, no Mentimeter. Mas aqui, olha só que interessante, né? Então, muitos que procuram a internacionalização é para ter uma maior qualidade da educação. Muitos docentes e pesquisadores. Os estudantes que também vêm, né, participar da internacionalização, eles querem estar mais aptos ao mundo global. E também interagir com outros estudantes. Uma maior reputação também dos programas que fazem a internacionalização e posições no ranking, né? Qualidade de pesquisa e desenvolvimento, capacidade de competitividade, a demanda do mercado de trabalho e os benefícios também financeiros, tanto para a instituição, para os docentes e discentes. Muito bem, a seguir, vamos ver aí, também nesse mesmo estudo, né, as barreiras. Olha só que interessante, como já foi dito, né, que as oportunidades são poucas e normalmente para quem tem recursos financeiros, porque estão em boas universidades e também falam idiomas. Eu lembro muito bem, eu também fiz o meu doutorado sanduíche e para isso, né, a gente tem que comprovar, né, a proficiência em inglês. E não é todos que têm essa proficiência. Então, realmente, mesmo estudando escola pública, né, é necessário esse recurso financeiro. Ainda tem, sim, a dificuldade de validação de certificados. E olha só os países principais, os continentes, né? A África, até mesmo na Europa, na América Latina e na América Central. E a competitividade excessiva, porque são muitos querendo participar e poucas oportunidades. Não só para os docentes, discentes, pesquisadores, mas as próprias instituições querendo fazer parcerias no exterior. Muito bem, a seguir, olha que esse relatório é de 2015, tá certo? Neste outro... na verdade, um dossiê, uma chamada de dossiê muito interessante, aqui na Inglaterra, exatamente fresca, 2024. Eles estão destacando, nessa chamada para um dossiê, que 400 mil estudantes aqui da Inglaterra, né, estiveram estudando nas universidades britânicas, estudantes de outros países, tá certo? Estiveram estudando nas universidades, mas não fisicamente, porque a internacionalização à distância é esse conceito, né, que visa quebrar a questão da barreira geográfica e até os recursos financeiros. E muito interessante nesse estudo, né, as perguntas que esse dossiê quer realmente buscar. Qual o papel da tecnologia? Como assegurar a igualdade e a equidade, mesmo à distância? Quais os desafios? Quais as políticas de internacionalização à distância? Que considerações críticas são necessárias? Como deixar a experiência à distância tão rica como se fosse presencial? Porque realmente... Quando nós queremos fazer essa experiência de interculturalidade,
o presencial é muito mais rico. Bom, a seguir, nós vamos ver que existem grandes organizações, não só a OECD, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, mas a própria Unesco, destacando a importância dos grupos prioritários. Por quê? Se as organizações, nós temos aqui neste evento muitas universidades, e se os gestores dessas universidades querem mostrar que a internacionalização está fazendo diferença aí no Brasil, é bom começar a pensar como identificar quais são os grupos prioritários que estão participando desse processo. Estudantes sem recursos, estudantes especiais, estudantes vulneráveis, mulheres, estudantes indígenas e também de outras etnias, grupos étnicos. Então, isso é fundamental. Nós temos essa preocupação aqui na Open University. A seguir, nós temos um capítulo num livro muito interessante, também aí organizado pela Universidade Aberta, né, de Portugal, e eu aqui da Universidade Aberta da Inglaterra participei com este capítulo, que eu falo da internacionalização com 4 pilares. Quais são esses pilares? Educação aberta, a escolarização aberta, ciência aberta e pesquisa e inovação responsáveis. Importante que tem agora, nessa era contemporânea, uma corrente muito forte dizendo que não basta pensar apenas em recursos econômicos, temos que pensar nos problemas sociais e principalmente a sustentabilidade, ou seja, os objetivos sustentáveis, né, de desenvolvimento, a ODS das Nações Unidas. Bom, com isso, nós queremos que os programas de internacionalização à distância tenham uma super qualidade reconhecida globalmente, com ações locais e claro, glocais. A seguir, eu trago alguns exemplos. Bom, não temos apenas a educação, o ensino como um grande motor rodando, né, a engrenagem. Nós temos que pensar, sim, na pesquisa. A pesquisa, como vocês também, achei maravilhoso essa nuvem de palavras, porque a pesquisa está lá muito grande no centro. Então, é a pesquisa de qualidade que vai promover a qualidade do ensino, políticas inovadoras e equitativas, incluindo a diversidade e a inclusão, os programas de extensão que unem sociedade e a ciência, as inovações científicas, os empreendedores, a indústria, o comércio, negócios, participando, né, desse ecossistema. Então, lembrando que nós temos aí com a internacionalização à distância, né, nós vimos que existem os MOOCs, os currículos, existem aí as oportunidades, como nós estamos fazendo aqui. Este webinar é uma ação de internacionalização, com pesquisadores de várias instituições, México, Portugal, Reino Unido, e nós temos que pensar em abrir esse leque, porque o interessante é quando todos esses componentes têm objetivos em comum. Então, é qualidade de cursos, de workshops, eventos, currículos, a orientação em conjunto. Aqui, a Open, nós temos agora orientação de outras instituições em conjunto com os nossos orientandos. Então, Cambridge, Oxford e orientadores da Open University trabalhando com os estudantes de doutorados. Isso é bem inovador. Bom, a seguir, quem quiser olhar um pouco mais esse capítulo, vocês vão ver que tem um instrumento, tá, em forma de tabela, mas que vocês vão poder ver como mapear isso, tá certo? A internacionalização passo a passo. A seguir, eu quero destacar um pouco sobre a Open University brevemente, que eu tenho 5 minutos apenas. Então, nós temos o campus da Open, é um campus pequeno, mas que atende mais de 200 mil estudantes à distância. A seguir, nós temos aí a missão da Open, que é aberta a pessoas, lugares, métodos e ideias. Uma parceria super bem sucedida em 69, quando foi fundada, com a BBC. E ela já nasce, né, com a internacionalização como
centro, porque é aberta para todos, aberta para o mundo. E importante a missão da Open, que é à distância, né? É a aprendizagem de qualidade à distância, justiça social e, principalmente, empoderar os estudantes a realizarem as suas ambições, cumprirem o seu potencial e, principalmente, vidas melhores e um mundo mais sustentável. Então, isso é muito importante. A seguir, nós temos aí alguns exemplos, né, em detalhes sobre a universidade, quais são as faculdades. Eu já estive trabalhando, né, nessas 3 instituições dentro da Open: educação, tecnologia, ciências da computação, que esse é o meu background, é interdisciplinar. A Open, ela atendeu desde 69 2.300.000 estudantes formados. E com as plataformas para apoiar o não formal, a educação não formal, ela atende a cada ano 1 bilhão de estudantes. E eu vou mostrar, olha só, também interessante que o número das mulheres está aumentando aqui na universidade. Mas olha só o grupo asiático, o grupo de negros e de outras etnias, são muito pequenos, mas está aumentando cada ano. Isso é uma festa aqui na universidade, porque nós queremos diversidade. Então, isso vale muito para o Brasil também. A seguir, eu quero mostrar agora sobre o não formal, que nós temos aí os espaços, né, da educação informal para o não formal, atendendo aí milhões. Não é um formato MOOC, de cursos massivos, é um formato mais simples, que possibilita uma declaração de participação, um selo digital, e é muito útil tanto para o currículo como também para o profile, né, o perfil digital das redes sociais, o LinkedIn. Então, muitos se beneficiam com o Open Learning. A seguir, eu quero mostrar também que a Open, ela foi pioneira com uma nova plataforma, que não é o Coursera, o edX, é o Future Learning. Ela nasceu, essa plataforma, com princípios educacionais, não só a questão do computacional, né, o tecnológico, mas ela é uma plataforma totalmente diferente. Existe ainda cursos gratuitos, existem muito da Open University, que foi a fundadora. Olha só que isso nasceu bem no começo, né, da era dos MOOCs, em 2012, já essa plataforma funcionando totalmente, e tem muitos cursos interessantes, e agora um foco muito grande, né, nas habilidades digitais. A seguir, interessante também que já, né, nesse Future Learning existem as microcredenciais, que essas microcredenciais, elas são válidas para os créditos dos cursos formais. Então, isso é importante, né, para quem quer o diploma. Começar com o Future Learning é uma boa estratégia. Além disso, a Open disponibiliza um espaço, um laboratório aberto para quem quer criar os seus cursos, que é o Open Learning Create. E eu trouxe aí, né, realmente está em inglês, mas agora com a inteligência artificial é muito fácil traduzir, né? Se você vê como criar um curso gratuito, como estudar um curso no Open Learning Create. E eu trouxe o exemplo da FIFA, porque é um dos módulos mais procurados, né? Principalmente agora com os jogos, enfim. Mas vocês podem observar o tempo de cada curso, são grupos, né, horas, e o próprio aprendiz, educador, o treinador, coaching, ele pode criar o seu percurso, né, flexível, de acordo com os módulos de interesse. Bom, para encerrar, eu quero voltar para os próximos slides, e agora vai ser bem rápido aqui com a minha equipe que está gerenciando os slides. Inteligência artificial, notícia bem fresca, aqui de ontem, né? A universidade, com o governo britânico, está agora com um projeto extremamente grande, a IA generativa, né? Só que é o seguinte, esse projeto é para garantir
componentes mais confiáveis para professores na Inglaterra e, de repente, outros, né? Porque o que a Open faz, ela abre, de modo que o professor vai ter mais conteúdo confiável e vai poder ter mais tempo para o processo de ensino-aprendizagem. Isso é importante, porque tudo que a Open vai fazer, ela vai colocar conteúdos de alta qualidade, não só conteúdos, planos de aulas, roteiros, dinâmicas de participação, avaliação, tudo em conjunto para treinar a IA. É uma IA que vai usar tudo que a Open coloca, né, ou colocou durante essas décadas todas. Então, um super repositório, uma super IA da Open. E temos, sim, queremos os mentores em vários idiomas. Vai ser tudo personalizado, mas o conteúdo é garantido de qualidade. Bom, a seguir, para encerrar, falando da inteligência artificial, nós temos esse projeto que é o Cuidar, Saber Fazer, o projeto Meteor, né, com a Comissão Europeia e com o Brasil. Nós estaremos trabalhando com as habilidades ou competências transversais para os pesquisadores em início de carreira e doutorandos, e orientadores de doutorado. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, porque vai haver, assim, a possibilidade de trabalhar em conjunto. E olha aí, né, as habilidades interessantes, transversais, para essa internacionalização. Interculturalidade, inclusão, colaboração, orientação, mentoria, avaliação, design, gestão, implementação, empreendedorismo, carreira, comunicação, disseminação. Aliás, por coincidência, todas essas palavras estão na minha nuvem que vocês trouxeram. A seguir, eu deixo os meus contatos e também esses 2 livros, né? Na verdade, é o mesmo livro, em inglês e em português, que é realmente para a gente estabelecer parcerias de internacionalização com tecnologias emergentes. A inteligência artificial, o mapeamento do conhecimento para trabalhar com as questões do desenvolvimento sustentável. Obrigada. Muito bom, obrigado, Alexandra, excelente apresentação. Então, vamos aí começar as perguntas, acho que é interessante termos todos juntos. Eu vou propor aqui a dinâmica de fazer a pergunta para um dos convidados, mas que todos aí possam colaborar. Tá? E a primeira, então, eu queria passar aqui para a professora... Não, antes, deixa eu fazer só um comentário. Foi falado aí, né, Alexandra, você principalmente da questão da diversidade, né, das questões de inclusão, né, e essa é uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui na Univesp, né, porque quando a gente fala da Univesp, a gente está falando de 40% de pretos, pardos ou indígenas, mais de 50% de mulheres, né, 80% com renda familiar abaixo de $1.000, né, então a gente realmente tem um perfil muito inclusivo, isso sem falar, né, de uma percepção que a gente tem muito forte, né, que a proporção de pessoas com deficiências ou neurodivergentes na Univesp é muito maior do que nas presenciais. Né? Isso porque nossos cursos todos, primeiro, para quem tem alguma dificuldade de locomoção ou qualquer coisa desse tipo, né, a distância oferece toda essa possibilidade. Né? E segundo, porque todos os nossos cursos, todas as nossas aulas têm Libras, todas as nossas aulas têm legenda, tem audiodescrição, então a gente tem casos reais de cegos formando em engenharia de computação e coisas desse tipo que nos deixam muito felizes. Inclusive, foi um comentário sobre idade, tá? Eu vi ali nos questionários perguntando sobre a questão da inclusão de idade. Esse é um ponto que a Univesp também é bem interessante, né? A gente tem aí mais de 80% dos nossos alunos têm mais de 30 anos, tá? E mais de 20%, se eu não me engano aqui o número, tem mais de 50 anos. Eu tive orgulho do ano passado de formar um engenheiro de produção com 82 anos. Tá? Então, é mais uma característica aí para a gente. Então, mas vamos lá, só para colocar aqui no contexto nosso também, né? Então, a primeira pergunta eu queria direcionar primeiro para a professora Guadalupe. Professora, falando dessa questão de inclusão,
da busca da internacionalização, uma preocupação que a gente tem muito forte aqui na Univesp, pelo próprio perfil dos nossos alunos, é língua, né? Então, o nosso aluno, de uma forma geral, não domina inglês, né? Eu acho muito provavelmente não domina nem o espanhol, né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco como é essa questão dos cursos que os seus alunos assistem na China. Eles são em inglês, eles são traduzidos, a realidade do México é diferente, eles têm um maior domínio da língua, como que é isso? No. Muy parecido. Nosotros en México tenemos ese gran reto de tratar de llegar a más estudiantes para tener mejor nivel de inglés, por ser la lengua en la que se comunica mucho de la ciencia, mucho de la innovación, y que los pone en una posición más competitiva en mercados tanto nacionales como globales cuando salen a trabajar. En ese sentido, pues nuestro reto como educadores es hacer cambios. Por ejemplo, en el bachillerato que yo dirijo, el high school, el Encino Medio de aquí de México, en el bachillerato en línea de la UNAM, estamos pasando de una formación de 160 horas en total a lo largo de 2 años a una formación en inglés de 715, lo cual nos permite llegar a un nivel B2 en el marco europeo de la lengua. En ese sentido estamos haciendo esfuerzos, pero bueno, cuando hacemos estas cuestiones con China y demás, hay algunas, en la alianza, por ejemplo, está una universidad de Chile, entonces es posible trabajar, que también se inscriban en cursos en español. Pero quienes ya tienen un nivel superior de inglés, porque tenemos esfuerzos aquí dentro de la UNAM, hay centros de idiomas, hay muchísimos cursos gratuitos. De hecho, cualquier persona del mundo puede tomar nuestras unidades de apoyo para el aprendizaje del inglés y del francés de forma gratuita. Entonces, hay muchos esfuerzos para que sí se dé ese dominio. Entonces, quienes sí lo logran pueden tomar los cursos que se enseñan en inglés. Ahora bien, el otro reto, por ejemplo, yo tomé uno en Tsinghua, y el otro reto es entender el inglés hablado por chinos, por árabes, por gente de India. Entonces, es también un reto, aunque uno más o menos tenga el conocimiento, pues los diferentes acentos hacen un poco más complicado. Professor Cássio, professor Alexandre, você comentar alguma coisa? Não. Bom, professor Cássio, essa questão foi colocada da parceria da comunidade de países de língua portuguesa, né? O que falta para isso de fato acontecer, né? Que a gente ouve bastante, mas né? Onde eu assino para a gente conseguir de fato, né? Uma parceria, porque como né, acabei de conversar com a professora, a gente sabe que existe uma dificuldade grande, sem dúvida, a gente tem que proporcionar cada dia mais acesso a outras línguas, especialmente inglês e espanhol para a nossa população, mas de fato hoje né, a gente não tem, e se a gente quer internacionalizar, um atalho seria começar falando pelo menos os nossos países de língua portuguesa, né? O que falta para isso? Por que a gente não consegue fazer isso? Por que isso já não está implementado? Marcos, a minha opinião, assim, ela é muito simplória em relação a isso, porque o que nós temos, muitas vezes, são instituições de educação à distância, da qual que eu excluo a Univesp desse rol, que embora seja de educação à distância, que isso nos dá uma visão, que seja uma universidade que tem uma visão expansiva, que tem uma visão colaborativa, que tem uma visão integrativa, não são. São universidades que são à distância, mas olham para o próprio umbigo. São universidades que são à distância e olham para o seu público, para o público do seu país e não conseguem ter uma visão dessa de integração. Mas eu não tenho dúvida que isso já foi muito mais acentuado com, pelo menos, as universidades à distância da qual eu conheço e já tive a
a oportunidade de sentar e conversar, eu vejo que são entraves burocráticos. Então, todo mundo tem que sentar, tem que entender onde é que a gente assina, né? Porque nós temos universidades abertas fantásticas, assim, e eu quando trouxe o exemplo do CPLP, foi exatamente com a dificuldade que nós temos no Brasil de termos estudantes que falem o inglês para poder fazer uma parte do seu intercâmbio no exterior, e até um próprio reflexo, e corroborando com o que o Marcos disse, a própria CAPES mudou recentemente as regras, e quem diz o nível de proficiência é o orientador que vai receber você no exterior hoje. Então, os alunos que eu recebo do exterior hoje para o doutoramento intercalado, doutoramento de sanduíche, pós-doc como bolsista, por exemplo, sou eu que dou uma declaração dizendo que o nível dele de inglês ou português é satisfatório. Então, exatamente porque havia essa dificuldade no Brasil muito grande da língua inglesa. Então, hoje, eu vejo com uma visão muito mais ampla que as instituições vão compreender de que não podem olhar as instituições à distância, com algumas exceções. Não podem continuar olhando para dentro do seu território geográfico como se tem uma missão de resolver algo de um país, se elas são universidades à distância. Então, elas têm que atender os seus cidadãos fora do seu território, tem que atender os que são portugueses, tem que entender um português que está em qualquer local do planeta, brasileira, e isso tem que ser integrado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, e eu sei que a Univesp tem essa preocupação há muito tempo, o Marcos vem com essa discussão da gente conseguir avançar em relação a isso, mas eu sei que isso está mudando e que logo, logo as instituições vão conseguir realmente encontrar um denominador do ponto de vista de ideologia, de que é importante que universidades representativas como a Univesp no Brasil, como a Aberta de Portugal, aqui em Portugal, como a UNED na Espanha, e outras que podem criar uma rede onde os estudantes podem ter uma experiência virtual. Muito bom. Uma pergunta para a Alexandra agora. Alexandra, vocês têm uma realidade, né? Vocês já tiveram aí mais de milhões aí de alunos, desde 69, a Open é mais velha que eu, né? Até me sinto mais jovem com isso. Como que vocês veem hoje essa possibilidade de realmente de estar internacionalizados com países de outras línguas, né? E principalmente com países como aqui, né? A gente está representado aqui, Brasil e México, né? Que não são países ricos e que a população tem dificuldade do inglês. Que tipo de ação a Open hoje faz para que, por exemplo, os nossos alunos possam ver os cursos de vocês e possam aprender com a Open também? Bom, eu aqui como eu trabalhei em 3 instituições da Open, né, nas 3 eu recebi estudantes que não falavam nada de inglês, estudantes do Brasil. Nós tivemos também estudantes que vieram da Espanha, professoras. As professoras, elas compreendem um pouco da escrita, mas eu tinha uma professora que não falava nada em inglês também. E agora, com a tecnologia, isso facilita muito. Tanto é que eu mesma, né, tive de férias na China, não falo nada, e o pior é que eu não consigo ler nada em chinês. Mas o fato de usar o Google, né, o Google Lens, de trabalhar com poucas palavras, enfim, a tecnologia está ajudando cada vez mais. E em qualquer lugar é possível achar brasileiro também. Então, brasileiro na Open, brasileiro na China, e enfim, em Portugal é muito fácil, né? Portugal recebe muitos estudantes que também não falam português, e é essa riqueza de linguagem que enriquece nessa coaprendizagem. Mas, enfim, eu quero realmente incentivar, eu estou vendo aqui no chat, aqui tem muitas pessoas que gostariam de falar mais. A questão também é que, às vezes, dependendo da bolsa, CapSprint, outras, eles exigem, né, a proficiência. Mas eu já recebi estudantes que vieram com própria bolsa, ou bolsa da universidade, ou então que vieram com outros recursos, e também teve momentos que a CAPES não estava sendo tão exigente.
Já recebi estudante que veio de Portugal para a Open, mas por que em Portugal não exige a proficiência, né? Então foi feito um meio a meio. Eu tenho parcerias, aliás, o Cássio, de repente, pode conversar sobre isso, porque às vezes é muito rico, né? Tem estudante que vai para Portugal, na universidade ou de Lisboa, ou a Universidade Aberta de lá, e também vem para cá. Aliás, a passagem aérea é mais barata do que um táxi, né? Enfim, mas estou aberta aí para as próximas perguntas. Muito bom. Entre as possibilidades que a gente está analisando aqui, eu estou olhando aqui as listas de informações que a professora Guadalupe teve, mas eu não estou mapeando exatamente o que a gente está tentando buscar, tá? Que é a possibilidade de uma parceria, por exemplo, entre a Univesp e uma universidade, né, digamos, de Portugal, né, só para ficar na mesma língua no primeiro momento, tá? Onde alunos nossos possam fazer uma disciplina lá e alunos deles possam fazer uma disciplina aqui. Tem isso funcionando em algumas universidades de vocês, assim, que é um intercâmbio de uma disciplina, porque quando a gente fala no presencial não faz muito sentido, né? Um intercâmbio de um período, né? Mas quando a gente fala no EAD, a gente pode fazer, né, um aluno assistir uma disciplina para conhecer uma universidade diferente, conhecer uma realidade de um país diferente. Existe essa experiência com algum das universidades de vocês? Está mudo, professora. Eu quero perguntar, disciplina é equivalente a curso? Assinaturas. São assinaturas. Ajá. ¿Online? ¿Es la pregunta? ¿Es online? Sí. Sí. Bueno, eso es un poco lo que nosotros buscamos con el Global Hybrid Classroom, que puedan tomar en el salón de una universidad una asignatura, y también estos mismos alumnos podrían hacerlo en otras clases de otras universidades del mundo. Y nos parece que es increíblemente rico. La experiencia personal que yo tuve con una clase justamente de cómo generar alianzas internacionales en la Universidad de Tsinghua fue increíble. Por un lado, aprendí mucho contenido, pero me pareció todavía más importante el intercambio cultural, las diferencias de apreciación, de jerarquía de importancia de los diferentes aspectos en distintas culturas. Por ejemplo, nos hacían ver lo importante que era el contacto humano para los chinos, que realmente ellos, si no sentían una confianza al tener contacto humano, no les interesaba hacer una alianza de ningún tipo académica o empresarial y así. Pues discutimos mucho cómo son las conductas que conducen a establecer esa cercanía humana. Entonces, me parece muy interesante el contenido, pero más aún el conocer las culturas a través de los contenidos de los cursos. Bom. Professor Cássio, quer comentar alguma coisa, professora Alexandra? Não? Como disse, como a minha instituição é uma instituição híbrida e nós temos apenas um curso, que é um mestrado à distância, um mestrado em Educação e Tecnologias Digitais, a gente não tem essa experiência, né? O que nós temos são os programas europeus e nós recebemos muitos estudantes do Brasil, mas, como o Marcos disse, são estágios, são intercâmbios temporais, que vão de 6 meses, de 3 meses a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, seja no doutorado ou no pós-doc. Mas para instituições que são open, que são nativamente à distância, que têm uma massa crítica de disciplina, de assinaturas que podem ser compartilhadas entre as instituições, eu acho que isso seria um ganho cultural assim inestimável. Bom, e eu acredito, a gente busca essa opção, eu acredito que seja algo mais fácil para a gente iniciar uma integração, né? Porque é mais fácil nós conseguirmos ter uma equivalência de uma disciplina daqui com assinatura, né, professora Guadalupe, né, de outra universidade, para que a gente dê uma equivalência do que um curso, um semestre, né? Então,
é algo que a gente consegue viabilizar de um jeito mais simples e dar essa possibilidade de troca de culturas, de experiências internacionais para os nossos alunos. Então, professor, a gente vai ter que conversar muito mais, viu, professora Guadalupe? A gente tem bastante... Eu queria complementar que o fato de vocês terem essa rede maravilhosa com muitas universidades é um momento rico para que, com a rede, vocês encontrem qual é o tipo de curso valioso para toda a rede. E aí, conversar com, né, a universidade no México, com a universidade em Portugal e com a própria Open University, de entender que esse curso, um núcleo mínimo, que pode ser de começar com 6 horas, depois 12 horas, e ir ampliando, que possa servir para atender toda essa rede, né, dos brasileiros, de repente, os brasileiros que estão nos nossos países, não só os brasileiros, mas a rede CPLP, que tem uma rede muito grande, e aí a gente começa em português mesmo, né? Então, indo lá, né, para Cabo Verde, para até Macau, da Ásia, enfim, são vários países. E esse núcleo traz a qualidade, isso que é importante, porque tem muito brasileiro também no México, né, Guadalupe? Então, é um começo, e aí depois amplia para o espanhol, e, enfim, para outros idiomas, com a inteligência artificial, que o Cássio está craque nisso. Seria maravilhoso. Devemos começar uma rede mais cercana. Bem, eu sempre acredito que a gente olhar para exemplos, né, e tentar tirar desses exemplos oportunidades, né, a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo hoje, só para dar um contexto, né, quando a gente fala estado de São Paulo, eu fui até dar uma olhada aqui, né, o estado de São Paulo sozinho é maior em área do que Portugal mais Inglaterra juntos, né, então é um tamanho muito grande, né, então quando a gente fala aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência falou que eles achavam muito importante que todas as pessoas de nível superior do Estado tivessem um pouco de conhecimento sobre acessibilidade e inclusão. Né? E o que a gente está fazendo aqui? Criando o que a gente chama de disciplina paulista de acessibilidade. Né? E essa disciplina está sendo gravada na Univesp, mas que a ideia é que seja oferecida para todas as universidades do Estado. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo interessante, né, na linha do que a Alexandra colocou ali, né, de a gente buscar disciplinas, né, assinaturas que sejam comuns aí, que a gente possa compartilhar, agora não só no estado de São Paulo, como esse exemplo que eu dei, né, mas a gente possa compartilhar no mundo inteiro, né, que possa compartilhar para todos os nossos alunos. Eu acho que isso é muito interessante. Ô, Marco, se me permite, você, tanto na apresentação quanto agora, você reforçou diversos indicadores da Univesp no estado de São Paulo, referente principalmente em condições, ou seja, pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, motora e etc. E isso, naturalmente, é um processo de inclusão, mas você aqui faltou mencionar o processo de inclusão de quem está geograficamente distante. Né? Então, ali a gente está tratando naturalmente de um processo de inclusão, observação. À distância é muito mais fácil você promover acessibilidade digital, virtual, de áudio, vídeo para cegos e surdos do que o presencial. Mas a universidade à distância, ela também tem a grande missão da acessibilidade, não só disto, isso é vital, mas também de quem está distante dos grandes centros. Então, quem está distante dos grandes centros, se quer, como você trouxe o exemplo do senhor de 80 anos que terminou o curso de engenharia de produção, é provável que ele não conseguisse terminar no presencial, porque se ele morasse na capital, São Paulo, e ele fosse para uma universidade, ele ia gastar 2 horas de transporte público para ir para a universidade, mais 4 horas de aula e mais 2 horas de transporte público para a casa dele. Então, muito provavelmente, a educação à distância, no caso desse aluno que você deu como exemplo, foi uma questão de acessibilidade para ele ter acesso. Sim. De oportunidade, porque ele economizou 2 horas de ida, 2 horas de volta, talvez esteja em uma cidade do interior de São Paulo, na qual, na sua redondeza, ele não tem nenhum curso de engenharia. Então, a educação à distância, ela fomenta também a acessibilidade, não só desses casos que são vitais,
são importantíssimos, mas também de quem está distante dos grandes centros, que não consegue ter acesso a cursos de extrema qualidade, a cursos que consigam chegar efetivamente perto da sua casa. Cássio, com certeza, eu acho, como eu falei, né? Se a gente olhar, a gente está acostumado ao tamanho de Brasil, né? A gente olhar o tamanho, né? Só o estado de São Paulo, que é mais do que Portugal e Inglaterra junto, e a gente está falando, por exemplo, 200 municípios do estado de São Paulo, em 200 municípios do estado de São Paulo que tem um polo da Univesp, não tem nenhum nível superior presencial. Né? Então, e eu estou falando do estado mais rico do Brasil, né? Então, são 200 municípios que ou a pessoa estuda em AD ou ela não estuda. Realmente, essa é uma característica de inclusão muito importante, essa inclusão geográfica. Né? Então, a gente tem polo em cidade com 1.500 habitantes. Né? Então, com certeza, nunca vai chegar uma universidade presencial lá. Né? Então, essa é uma possibilidade importante. Mas o que a gente quer é justamente que essa pessoa humilde, lá do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, né, consiga ter um contato internacional, consiga, né, assistir uma aula lá com a Alexandra lá na Inglaterra, consiga, né, conhecer a turma que estuda lá em Portugal, consiga conhecer um pouquinho mais como que é a vida no México. Então, esse é um desafio da internacionalização que a gente tem. Né? Acredito que no México é um pouco mais parecido, né, professor? Assim, ela é maior, né, existem muitas cidades pequenas, então acredito que a questão da acessibilidade geográfica também é um problema, não? Y, por ejemplo, en México, aunque hay empresas de Internet que afirman que hay una cobertura total, lo cierto es que no. Y todavía hay muchísimas comunidades en México que, por ejemplo, no cuentan con una escuela física de Encino Medio, sino que tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar a la escuela y después para regresar, lo cual además hace muy peligroso, ¿no? En caminos de terracería y demás. Entonces, la educación en línea, por supuesto que es una respuesta para muchos, pero no para todos, porque seguimos teniendo brechas digitales importantes en mi país. Muito bem. Cássio, você colocou o Cássio multilíngua, né? Mas essa tecnologia hoje ainda é uma tecnologia que você põe um vídeo e traduz, né? O quanto que hoje a gente está perto de conseguir fazer uma aula online com multilíngua? Você saberia dizer isso? A gente já tem para isso hoje? Já tem. Essa mesma ferramenta que eu utilizei, eles têm um processo de geração praticamente automatizado. Então, para esse projeto europeu que eu estou trabalhando, são 2 projetos, na verdade, mas os MOOCs seguem a mesma lógica, estão sendo feitos offline. Então, os parceiros de cada país produzem o seu texto, adaptam culturalmente o texto que o avatar vai falar no vídeo de apresentação do curso. Mas nós temos hoje diversas ferramentas que são capazes de fazer isso praticamente em tempo real. Então, assim, é algo que os estudantes precisam ser sensibilizados. Nós precisamos tirar proveito disso, como igualmente quando a internet explodiu, que as redes sociais explodiram, que a gente precisou se sensibilizar o quanto público era uma postagem na internet, quais são as implicações de informações verídicas ou sensíveis estarem na internet. Então, nós passamos por um processo muito grande de aquisição dessa literacia. E a IA, ela veio tão rápida que a literacia na IA não nasceu. Então, nós estamos agora tendo que correr atrás desse trabalho, porque hoje praticamente nós não conseguimos. O vídeo que eu coloquei no chat, que eu vou pedir para a comissão distribuir, eu posso gravar ele em 50 idiomas,
Com um clique, demora 5 segundos, eu tenho um vídeo de 10 minutos pronto em qualquer idioma em 5 minutos. Então, isso é muito complexo, porque você consegue exatamente produzir vídeos onde não é você que está lá e uma pessoa leiga que não assiste com não tem aquela intencionalidade de buscar ali uma falha da IA, ela não consegue identificar. Então, esse vídeo que eu uso com meus alunos, por exemplo, propositalmente, ele foi todo produzido com material doméstico. Então, o vídeo que a IA aprendeu, que eu mandei para treinamento, ele foi gravado com o meu celular. Eu utilizei a minha sala de aula com a iluminação da sala de aula. Então eu fiz de forma proposital para mostrar para os estudantes o quão perigoso é a inteligência artificial, o quanto nós precisamos ter uma atenção especial para ela, mas o quanto nós podemos nos beneficiar dela. Muito bom. Bom, a conversa está ótima e essa conversa vai ter que continuar. Já vou, aqui adiantando e com certeza vou querer continuar conversando com cada um de vocês, mas eu sei que a Alexandra já está lá há quase 11 da noite, né, Alexandra? O Cássio 10, é isso? Fiz as contas certas aqui hoje? Hoje acertou. Eu já fiz uns erros meio feios aí, né? Fazer a conta ao contrário, né? Em vez de ir para frente e para trás, né? Mas então já está 10 horas em Portugal, 11 horas na França, é isso, né, Alexandre? Então, e além mais nas férias ainda, né, Alexandre? Então, tenho muito a agradecer, tá, pela colaboração de vocês e vou abrir aqui para uma última fala de cada um. Vamos começar aqui, vamos pela ordem alfabética dessa vez, Alexandra. Bom, um grande prazer falar com vocês. Nossa, eu estou aqui no chat e com comentários incríveis. Eu queria destacar aqui a Carmen Lima, ela traz, aliás, foi minha orientanda, fez a tese em inglês no Brasil, para mostrar que o trabalho não é só coisas em inglês que vêm, né, para o país local, mas sim, nós temos que mostrar mais o que é feito no país para a grande massa que fala inglês, que é a massa científica. Então, isso são exemplos importantes. Mas ela traz aqui que tem muitos cursos gratuitos em inglês, porque teve uma grande conversa aqui no chat de pessoas que gostariam de participar mais da internacionalização, mas o idioma é um grande problema. Bom, além disso, eu gostei muito do comentário aqui da Larissa, porque ela trouxe, né, a Larissa, aliás, deve ser do Mato Grosso, ela trabalha com a e-cidadania. Tem coisas que são muito além do idioma. O idioma é uma barreira, mas tem coisas mais profundas, que é a aprendizagem digital, que é a cidadania, que são os recursos e as necessidades básicas da população. A gente tem que olhar mais para esse local, né? E entender como que a Univesp pode apoiar. A Univesp é nacional, né? Então, como é que pode ouvir mais essa população? E trazer internacionalização para beneficiar, né, essas comunidades locais. Bom, muito bom aí ouvir todos aqui do chat. Eu peço desculpas para quem eu não consegui responder. E vocês têm o e-mail de contato de nós três, Guadalupe, Cássio e Marcos. E aí fica, né, eu diria, provocação dessa rede maravilhosa de muitas universidades para que vocês façam uma pesquisa, uma enquete, entender qual que é o módulo, o núcleo, né, mais importante para atender aí essa diversidade, que poderia, de repente, fazer uma parceria com a universidade, né, no México, em Portugal e no Reino Unido, que, de repente, a gente vai atrás dos recursos para isso, tá bom? Um grande abraço para todos. Muito obrigado, professor Alexandre Okada. Então, vamos lá, ordem alfabética, professor Cássio Santos. Então, mais uma vez, Marcos, agradecer imensamente também, em nome agradeço a você e a rede pelo convite para a participação aqui. Acho muito importante essa troca aqui de experiência. Estamos aqui falando de profissionais que atuam em 4 países diferentes, com circunstâncias e conceitos distintos, mas
a colaboração internacional aqui está no centro aqui da nossa conversa. Eu me coloco à disposição de todos aqui que acompanharam de casa, do trabalho, do trânsito e que estão também acompanhando agora a sessão que vai ficar gravada e que naturalmente vai ficar disponível. E o que eu me coloco à disposição, mandar também aqui, a Alexandra falou da Larissa, então a área da cidadania, como ela disse, é muito importante, é uma das áreas que eu trabalho e oriento alguns alunos do Instituto de Educação, a cidadania e tecnologias, que é um tema hoje muito forte aqui no contexto. Então, a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que no final dos meus slides e também no site tem as minhas informações de contato, e eu encontro o Marcos presencialmente em setembro em São Paulo. Até mais, Cássio, prazer. Bom, uma curiosidade aqui, né, é que o Cássio citou o Erasmus, né, um dos projetos, e a Alexandra falou da importância da pesquisa para estruturar isso tudo, né? Um dos projetos que a Univesp está hoje é justamente o projeto bancado pelo Erasmus de uma pesquisa para inclusão, né? Então, internacional, aí com uma universidade da Islândia, né? Então, que você vê como as coisas todas se integram, né? Então, para a gente conseguir trabalhar com inclusão, com internacionalização, né? Tudo junto, tá? Então, Cássio, vamos nos ver, vamos continuar trabalhando junto e agradeço bastante a parceria de sempre. Professora Guadalupe Vadillo, fique à vontade. Muito obrigada. Quiero agradecer muchísimo la invitación de ustedes, de este grupo. Fue un placer trabajar estas par de horas con ustedes. Muchas gracias. He aprendido mucho de esta sesión. Y al doctor Osvaldo Zucchi, que como les decía en el chat privado, es nuestro sensei acá en la UNAM para entender muchas cuestiones de COIL y de internacionalización educativa en general. Muchas gracias por habernos invitado. Y pues yo también quiero agradecer aquí localmente a la maestra Lolita González Casanova, al maestro Carlos Maza, a todos mis colegas de la Comisión COIL, porque lo que platiqué pues tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando día a día, igual que a la coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que ha tenido la visión de generar una oficina de internacionalización para el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y llegar así a 40,000 alumnos, a 3,000 maestros que están en ese sistema y dar oportunidad de que sí tengan instancias de internacionalización. Entonces, muchas gracias por tantos aprendizajes que nos llevamos y espero que tengamos mucha relación posterior con ustedes y con los demás colegas. Gracias. Muchas gracias, professora Guadalupe. Nós estamos aqui, né, fechando o evento da REDAIS, que é uma rede criada pelas universidades aqui, principalmente do estado de São Paulo, para buscar melhorar o ensino superior. Acho que está na hora da gente começar a discutir aqui, né, de criar uma REDAIS internacional, né? Começar a ter esse mesmo tipo de discussão envolvendo vários países, tá? Professora Guadalupe, um prazer enorme conhecê-la, tá? E com certeza a gente vai querer continuar conversando, conhecer muito mais o trabalho de vocês, que foi inspirador para nós. Então, Alexandra, Cássio e Guadalupe, novamente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço bastante e com certeza manteremos contato. Até mais, tchau, tchau. Até mais a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada pelas contribuições, professores. Lembro a todos que o certificado será emitido para todos que assistiram por essa plataforma, IVEN3. A gravação deste evento será disponibilizada pelo YouTube da REDAIS e o link será enviado para todos por e-mail. Mais uma vez, obrigada e até mais!